Glória a Deus, irmão. Então nós vamos iniciar o culto e eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. É muito bom nós poder nos reunir aqui para que nós ouvir a palavra de Deus e receber sabedoria também de Deus, né? Hoje, como de costume de toda quinta-feira, nós fazemos o estudo, né, sobre o Espírito Santo, né? E nós estamos aqui nessa noite. O tema hoje é os dons do Espírito Santo, né? Os dons é o presente de Deus que Deus nos dá, né? Presente que nós encontramos só na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele derrama os dons sobre a igreja, né? Os dons do Espírito Santo é a fé, o poder de cura, né? Poder de interpretação de língua estranha, conhecimento, sabedoria. Isso que nós encontramos os dons da palavra de Deus. Todos os homens que você vê pregando a palavra de Deus têm o dom da profecia, que é um dom de pregar a palavra. Quando as pessoas colocam a mão na outra pessoa e cura, é o poder, é o dom de cura que a pessoa tem. Tem gente que tem sabedoria, tem o dom de discernimento do Espírito. A gente sabe discernir se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é de Satanás, né? Então tem 9 dons do Espírito Santo e é tudo para a igreja, tudo para as pessoas que já aceitou Jesus, que já decidiu, que já entendeu e já decidiu que precisa seguir Jesus para ir morar no céu. Amém? Sendo assim, então nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento, por Ele ter nos sustentado até aqui na terra, né? Por Ele ter nos dado muito livramento, ter preservado a nossa saúde, né? Cuidado da nossa família. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, maravilhoso, nós estamos aqui nessa noite alegres, estamos contentes porque nós temos um Senhor e Salvador Jesus Cristo que deu a si mesmo por nós. Por isso, ó Pai querido, nós podemos nos alegrar, porque Ele tem por nós um amor sem limite, um amor incondicional. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor acampe os teus anjos aqui nesta igreja, nessa noite, nesse tempo, para repreender todos os comichões de ouvido, todo impedimento que venha contra nós. Também o Espírito Santo do Senhor que se faz presente aqui, nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Guarde a tua palavra no nosso coração, para que assim, ó Pai querido, nós podemos lutar contra as invertidas do pecado. Por isso, ó Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pedindo que o Espírito Santo toque em cada pessoa aqui, nos dando sabedoria e entendimento, criando em nós um coração puro, um coração aquebrantado, um coração obediente à tua palavra, e nós dissemos amém. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos passar a oportunidade para minha esposa mesmo cantar o hino, para nós iniciar o nosso estudo em nome de Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Deus, Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Mais um dia, né? Mais uma noite. Estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, para mais um estudo, né? A respeito do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória. O Espírito Santo já se faz presente aqui nessa noite. Vamos convidá-lo nessa noite a nos dar entendimento, sabedoria de sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Dá um glória a Deus. Aleluia. A presença dele está forte aqui. Glórias, aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar em nossos corações aqui nessa noite, conforme a vontade
vontade do Senhor a necessidade de cada um de nós. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos, aleluias, né? Então, irmãos, o Espírito Santo que foi adorado aqui nessa noite, ele merece toda adoração. E você sabe por que o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus a pedido de Jesus para a terra? É para nos convencer, para nos orientar, para nos trazer paz, para nos trazer proteção, para nos trazer entendimento da vontade de Deus. O Espírito Santo é o ser mais bendito que tem na face da terra. Não tem nada mais precioso, mais poderoso, que interessa mais pela vida do homem aqui na terra que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele interessa, ele está aqui na terra por causa de você. Ele está aqui na terra por causa do ser humano. Porque ele quer regenerar. Ele quer convencer o homem do pecado, do juízo e do julgamento de Deus, para que assim nós podemos ir morar no céu. Uma das tarefas do Espírito Santo também é aproximar o homem de Deus. Porque depois do pecado de Adão, todo homem estava destinado a sofrer a ira de Deus, a separação de Deus por causa do pecado. Mas o Espírito Santo, ele quer nos aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Então hoje o estudo é os dons do Espírito Santo. São 9 dons do Espírito Santo que o Espírito Santo ele traz para a igreja. O Espírito Santo ele é a causa da igreja, dos homens e das mulheres que decidiu seguir Jesus e não desistir do próximo. Então ele coloca o amor de Deus no nosso coração, no coração da pessoa que aceitou Jesus, tem o amor de Deus por meio do Espírito Santo. Essas pessoas que aceitaram Jesus não desistem de outras pessoas lá dos seus próprios interesses por causa do próximo. Agora o mundo não. Pessoas que é do mundo não têm esse amor. Pessoas que é do mundo correm atrás de dinheiro, correm atrás dos seus próprios interesses, correm atrás dos seus sonhos de ganhar, sempre ganhar. Nunca doar para as pessoas. Mas nós que recebemos de Deus o Espírito Santo, nós recebemos também o amor pelo próximo. A gente quer ver as pessoas bem. A gente quer ver as pessoas felizes, as pessoas libertas. A gente quer ver as pessoas em paz. Né? Isso tudo é por meio do Espírito Santo. Então, irmãos, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2, aonde que fala dos dons do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Atos está depois do livro de João, né? Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, Atos. Glória a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. A minha esposa vai te ajudar. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Que fala dos dons do Espírito Santo, né? E para que Deus derramou o Espírito Santo aqui na terra? Para distribuir esses dons para a igreja. É para pregar a palavra, para converter mais almas. É para curar pessoas que têm enfermidade espiritual. É para libertar pessoas que estão debaixo do poder de Satanás. E aí, um homem ou uma mulher de Deus que tem o Espírito Santo ora para essas pessoas e o Satanás ele tem que ir embora pelo nome de Jesus, né? Então, irmão, o Espírito Santo é a pessoa mais bendita, o ser mais glorioso que tem aqui na face da terra. É uma pena que a maioria das pessoas não sabe disso, e quem sabe, a maioria que sabe, não dá valor ao Espírito Santo, não adora o Espírito Santo, não tira, Atos 2, não tira um tempo para ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um ser sensível, ele é um ser muito poderoso, mas ele também é sensível. Ele não entra na pessoa à força, ele não arromba, ele não entra à força, ele precisa ser convidado. Porque para mim, na casa de vocês precisam me convidar. Para vocês lá em casa, eu preciso convidar vocês, né? Então o Espírito Santo ele quer ser convidado para entrar na nossa casa, para ele entrar na nossa vida. E quando ele entra na vida do homem e de uma mulher, ele transforma, ele muda.
aquilo que não dava certo vai passar a dar certo, porque Ele vai te orientar segundo a vontade de Deus. E aí você vai obedecer e aí sua vida vai andar. Aquilo que estava tudo amarrado vai ser desamarrado pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é de suma importância na vida do crente, na vida das pessoas que já aceitou Jesus. Amém? Então vamos fazer a leitura. Atos 2 diz assim: e quando chegou o dia de Pentecostes, todo o seguidor de Jesus estava reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estava assentado. Então todos viram umas coisas parecidas com chama parecido com chama que se espalhava como língua de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estava morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aqueles barulhos, uma grande multidão deles se ajuntaram e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender nas suas próprias línguas o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou muito admirada e espantada e comentava: essas pessoas estão falando assim, e são da Galileia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da média do Elão, da Macedônia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígida, da Parfília, do Egito e da região da Líbia, que fica perto de Cirene. Alguns de nós somos de Roma, outros são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros são da Arábia. E como é que todos ouvimos essas gente falando em nossas próprias línguas a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que é que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: essas pessoas estão bêbadas. Então ali aconteceu um mover, irmão. É a mesma coisa que o Espírito Santo, ele chegou, os seguidores de Jesus estavam reunidos em oração, igual nós estamos aqui, estavam num culto, reunidos em oração, porque Jesus tinha liberado a palavra para aqueles seguidores que não saíssem da cidade de Jerusalém, que ele ia receber uma promessa que ia vir do Pai. E essa promessa é o Espírito Santo. E ali em Jerusalém uma perseguição muito grande, porque há 50 dias mais ou menos eles tinham matado Jesus, tinham crucificado Jesus, e Jesus tinha ressuscitado, Jesus subiu os céus, e antes dele subir para o céu, ele falou para aqueles discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, não sai daí não, que a promessa vai vir, e essa promessa vai vir do céu. E aqueles discípulos, eles ficaram reunidos ali, né, com medo da perseguição, a porta trancada naquela casa. Eles estavam reunidos, de repente eles ouviram um barulho espantoso, um barulho impetuante, um vento forte soprou naquela casa, e do meio daquele vento saiu fogo, como língua de fogo,
e cada uma dessas línguas tocou em cada pessoa. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e começaram a falar do mistério, das grandes livramentos, das grandes milagres que Deus havia feito, por meio, cada um entendendo na sua língua. Vamos supor que a Maria é americana, ela entender eles falando americano. Juninho é de Roma, ele entendia falando em Roma. Vamos supor que a dona Nilce era lá do Paraguai, ela entendia falando na língua paraguaia. Vamos supor que eu era do Egito, eu entendia falando na língua egípcia. E todo mundo entendia o que eles estavam falando, e a glória de Deus, o mistério de Deus era manifestado ali. O povo ficou muito admirado com o poder de Deus. E aquele discípulo que estava com medo, aquele seguidor que estava com medo, recebeu a promessa. E é por causa dessa promessa do Espírito Santo é que nós estamos aqui, porque a palavra continuou sendo anunciada. Aquele trabalho que Jesus começou até hoje, já se passaram 2024 anos atrás, e a palavra está sendo pregada. Pessoas estão sendo batizadas do Espírito Santo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas de espírito maligno, de enfermidade que o médico não acha cura, mas pelo poder do nome de Jesus e da operação do Espírito Santo, pessoas são curadas. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Espírito Santo, irmão, é para a igreja. Esse Espírito Santo é para a igreja. Esse Espírito Santo é para todo mundo que aceita Jesus, que leva uma vida segundo a palavra de Deus. Esse Espírito Santo é. Então nós vamos ler aqui. Quando o Espírito Santo veio à igreja, trouxe presentes ou dons para nós. Esses dons são presentes que Deus preparou de antemão para a sua igreja. Então, quando o Espírito Santo ele veio para a terra, quando Deus enviou o Espírito Santo é um presente. E esse Espírito Santo ele veio para a terra e ele trouxe presentes para nós. O que é presente? Presente ou dons? Dons. Os dons que nós lemos aqui, é novo dom. Algumas pessoas vão receber o dom de curar outras pessoas. De curar. Você vai fazer uma oração para a pessoa, no nome de Jesus, a pessoa vai ser curada. Outras pessoas receberam o presente de anunciar a palavra, ter tanta sabedoria para anunciar a palavra de Deus, que as pessoas vão se converter através da pregação. Outras pessoas vão receber tanto conhecimento das coisas de Deus, conhecimento profundo da vontade de Deus, que ele vai falar com propriedade, com autoridade das coisas de Deus, e as pessoas vão se converter. Outras pessoas vão receber o dom de falar em línguas, de falar em outras línguas, e outras pessoas vão receber o dom de interpretar o que a língua quer dizer. Outras pessoas vão receber o dom de discernimento de espírito, porque o Satanás também ele fala em línguas estranhas, mas a pessoa que tem o dom de discernimento, de discernir o que é de Deus, o que é do Satanás e o que é da carne. Tem 3 espíritos aqui na terra. Tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o bom, que é o glorioso Espírito Santo. Tem o Espírito de Satanás, que é o Espírito ruim. O Espírito de Satanás é o Espírito ruim, o Espírito maligno, ele é mau. E tem o Espírito do homem também. Tem o Espírito nosso, do homem. Mas o bom é o de Deus. O Espírito nosso, ele está no meio do Espírito de Deus e do Espírito de Satanás. Então, uma luta no mundo espiritual para quem vai conduzir o Espírito do homem, se é o Espírito Santo ou se é o Espírito de Satanás. E Deus envia anjos, e o Satanás envia demônios para a terra, para tentar nos enganar, para tentar nos convencer do erro, para fazer nós pecar contra Deus, para que o Espírito de Satanás tenha autoridade sobre o nosso espírito. Mas Deus também envia anjos, envia pessoas, envia os mensageiros, para que o Espírito Santo possa dominar, possa conduzir o nosso espírito para a salvação. Então o Espírito Santo ele traz presente, novo presente para a igreja, para aquelas pessoas que já aceitou Jesus. Eu vou pedir a minha esposa para abrir a Bíblia dela, para ela ler Atos 1, do 1 ao 4. Então, irmãos, nós devemos ficar firmes na palavra de Deus, para que assim nós podemos receber esses presentes de Deus, receber esses presentes que é para nós que estamos aqui nessa igreja. É Atos 1, do 1 ao 4. Atos capítulo 1,
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Pode ler o Atos 9, do versículo 17. Glória. Glória. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, aqui, né, Deus enviou um homem, um profeta dele, Ananias, para que ele fosse atrás de Saulo, que Saulo tinha ficado cego no encontro na cidade de Damasco com Jesus Cristo. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Mas para esse plano ser concluído, ele precisava de receber o Espírito Santo. Então Deus enviou Ananias, um profeta dele, para ir na casa e colocar as mãos dele, batizar ele na água. Saulo já tinha mais de 30 anos, e ele foi batizado nas águas, e ali o profeta colocou a mão na cabeça dele e falou: o Senhor, o mesmo Jesus que você tocou na cidade de Damasco, é o mesmo que me enviou aqui, para que você torne a ver de novo. E colocou as mãos sobre ele e falou: receba o Espírito Santo. Na mesma hora, Saulo recebeu o Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo. Então nós vamos entender o que é igreja. Igreja não é essas paredes que estão aqui, não. Igreja não é nem igreja universal, nem igreja mundial, nem igreja de Deus e Amor, nem igreja da Lapa, nem Assembleia, não. Igreja somos nós que aceitamos Jesus, nós que aceitamos seguir Jesus, nós que somos seguidores de Jesus, seguidores dos ensinamentos de Jesus, nós somos a igreja. Então esse Espírito Santo é para aqueles que seguem Jesus, para os homens e para as mulheres e até criança que decidiu, que entendeu que precisa seguir Jesus pelo caminho, porque Jesus é o único caminho que nos leva à salvação, que nos leva para a casa do Pai. Então esses homens e essas mulheres que decidiram no seu coração de seguir Jesus, vai receber o Espírito Santo. É a igreja de Deus, é a igreja do Espírito Santo. Nós somos criados para ser casa. Todo homem é criado para ser casa e morada do Espírito Santo. Mas a maioria das pessoas que estão na face da terra, que está morando nela, é o Espírito de Satanás. Por quê? Porque não abandona o pecado, porque não segue os ensinamentos de Jesus, porque não tem tempo para vir no templo, para ouvir a palavra, não tem tempo para estudar a Bíblia, não tem tempo para Deus. Aí o Espírito de Satanás engana e entra nessas pessoas. Mas nós somos criados no propósito de ser casa do Espírito Santo, do Espírito Santo vir morar em nós. Então aqui o profeta chegou na casa de onde Saulo estava e falou: receba o Espírito Santo, né? Então nós vamos continuar lendo aqui. Eles não precisou trabalhar para obter. O fato de nós dar esse presente expressa como o Senhor está interessado em cada um de nós, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, irmão, o Senhor está interessado em nós. Esse Espírito Santo é só para a igreja. O que é a igreja? A igreja nessas paredes aqui, não. A igreja é você. Você, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você começa a seguir Jesus. Em Atos dos Apóstolos, aqui que nós lemos, nós vimos que os homens estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra de Jesus Cristo, que não era para ele sair daquela cidade até que ele recebesse o poder que ia vir do alto. E ele estava lá, e de repente o vento soprou e eles receberam o Espírito Santo. Por quê? É porque eles eram seguidores de Jesus, eles tinham aprendido de Jesus, os ensinamentos de Jesus tinham limpado a casa,
tinha tirado todo ódio, toda mágoa, toda inveja, toda tristeza, todo espírito de grandeza, tinha caído por terra daqueles homens. Então a casa deles estava preparada para habitar aquele que é santo, aquele que é precioso, aquele que não tem pecado, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, entrou naqueles homens, e grandes milagres eles começou a operar, começou a repreender espírito maligno, começou a curar pessoas. A Bíblia diz que Paulo, o avental de Paulo curava. A Bíblia diz que os doentes, quem tinha doentes na sua casa, levava o avental, levava a camisa, levava uma roupa para Paulo colocar as mãos. E quando Paulo colocava as mãos em nome de Jesus, quando o doente, ele levava aquelas roupas, aquele avental para casa, e quando aquele enfermo vestia aquela roupa, ele era curado, demônio era embora, demônios iam embora, pessoas eram restauradas, lepra era curada, por causa do Espírito Santo, por causa da comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, ele levava os doentes e colocava na beira da estrada, para que quando Pedro passasse, a sombra dele cobrisse aquela pessoa. Você sabe o que é sombra? Quando a gente anda num lugar que tem sombra, a sombra da gente vai assim, né? Você sabe o que é sombra? Quando a gente está andando, a sombra da gente vai do lado, né? Então eles levavam os doentes, os demoniados, as pessoas que estavam aleijadas, pessoas cegas, de todo quanto tipo de enfermidade, e quando Pedro passava, a sombra dele tocasse naquela pessoa, aquela pessoa era curada. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que esse Espírito Santo, ele é a coisa mais bendita que tem em toda a face da terra. Nós estamos aqui, irmão, para nós criar, para nós tomar consciência que o mundo só está seguro até hoje, apesar da violência que tem aqui. Mas essa violência é o homem que faz, porque o homem não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo. Ou tem tempo para ir no carnaval, para ir em festa, todo tipo de festa. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para fazer almoço, mas tempo para Deus não tem. Tempo para Deus a gente não tem, a gente vai deixando sempre as coisas de Deus no segundo e terceiro plano. Faz uma festa lá na praça para você ver. Com o fim que estava aí, eu rodei lá, está lotado. Na igreja não vem. Né? Na igreja vem o dia que quer. Né? Então faz uma festa de carnaval para você ver o ano que vai começar. Carnaval vai ter lá, você vai ver como é que está a frequência lá. A pessoa leva dinheiro, bebe, não paga a conta, bebe, trai a mulher trai o homem, arruma que é bagunçada nada, briga, separa da mulher, aí está lá, gastando dinheiro. Para a igreja não vem. Então as pessoas não têm tempo para Deus. A gente planeja tudo. A gente planeja para casar, igual quando eu casei com ela, eu estava até juntando um dinheirinho lá para me casar, né? Não queria nem festa, mas Deus abençoou com um jantar no nosso casamento, né? Deus foi a mão de Deus que abençoou tudo, mas nós fizemos um planejamento para nós casar. Nós convidamos as pessoas, nós fizemos um convite, nós fizemos uma lista de nome de pessoas que estavam na pandemia, então não podia ser muitas pessoas, mais familiar. Nós chamamos o pastor para fazer o casamento, nós arrumamos o sítio para fazer o casamento, nós compramos o pernil lá para assar para o casamento, nós compramos a comida, nós preparamos tudo. A gente prepara e a gente tem que fazer os planos mesmo. Mas e para morar no céu? E para a chegada do Espírito Santo? Nós estamos fazendo um plano? Nós estamos fazendo um plano com Deus, ô Pai, eu quero receber o Espírito Santo. E agora eu vou começar esse ano aqui firme nos caminhos do Senhor, porque até o final do ano eu quero que o Senhor me dê esse presente, o Espírito Santo. Eu preciso de receber os presentes do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, mas a gente não faz. As pessoas estão correndo atrás de coisas, correndo atrás de carro, atrás de casa. Quem tem uma casa já quer 2, 3 casas. Quem tem um sítio quer ter 4, 5 sítios. É assim, vai correndo atrás de coisas, e essas coisas não vai sustentar. No dia do julgamento, essas coisas não vão valer nada. Quem tem 1 milhão na conta quer ter 10, 15. Mas o dinheiro não vai abrir a porta do céu. Agora o Espírito Santo ele abre. O Espírito Santo ele nos aproxima de Deus. O Espírito Santo ele nos ensina a orar. O Espírito Santo ele coloca os louvores no nosso lado. O Espírito Santo ele nos dá poder contra as forças malignas.
Porque o Satanás, ele não toca num homem e numa mulher que está com o Espírito Santo. Pelo contrário, é o homem e a mulher que toca na pessoa que está com o Espírito. Satanás, o Espírito tem que sair daquela pessoa e aquela pessoa fica liberta para a glória e para o nome de Jesus ser exaltado. Então nós precisamos, irmãos, tomar consciência que o Espírito Santo é o ser mais maravilhoso que tem aqui na terra. Então eu vou pedir a minha esposa para ler Atos 19, do 5 ao 6, para que nós podemos compreender, né, como é maravilhoso o Espírito Santo, o Espírito que Deus preparou para a igreja. Amém? Glória a Deus. Atos 5 ao 6. 5 ao 6. Não, 19, 5 ao 6. Amém. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém. Então aqui, né, aqui no Atos 19, havia um homem pregando. Paulo, ele estava pregando o Evangelho, e ele chegou num grupo da igreja. Esses homens já tinham aceitado Jesus. 12 homens que já tinham aceitado Jesus. E Paulo pregando a palavra para ele, Paulo falou: quando vocês aceitaram Jesus, vocês foram batizados no Espírito Santo? E aqueles homens que já tinham costume de ouvir a palavra de Deus, que já estavam reunidos, que já estavam com a fé, ele falou: nós nem pelo menos sabemos que existe esse Espírito Santo. Que negócio que é isso? Que ensinamento que é isso? Nós não sabemos. Nós somos batizados nas águas. O batismo de João, nós só conhecemos o batismo de João nas águas. Não, e Paulo começou a ensinar para eles. Paulo começou a falar para eles sobre o Espírito Santo. Falando: não, quem aceita Jesus é batizado nas águas e depois recebe o Espírito Santo da parte de Deus. Eles falaram: nós não sabemos, ninguém ensinou nós sobre esse Espírito Santo. E Paulo ficou ali com eles, ensinando eles, e orou para eles, colocou a mão na cabeça deles. Eles foram batizados nas águas em nome de Jesus. E depois Paulo fez uma oração, colocou as mãos dele, e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Começaram a falar em mistério com Deus. Receberam o dom de Deus. E esse dom de Deus trouxe 9 presentes para aqueles homens. 9 presentes para eles fazerem parte da obra de Deus. Para ele estar preparado para a obra de Deus. Quando a gente quer fazer, quando a gente quer ser um médico, você precisa fazer medicina. Você precisa entrar, né, numa escola de medicina, para ali o seu professor te ensinar. Para você, né, se preparar. Depois você vai fazer estágio. Para tudo tem curso. Costureira, quem quer ser uma costureira vai ter que ter um curso de costura. Né? Uma mulher, ou pode ser até um homem também, mas mais comum é mulher que já sabe costurar, que já tem um jeito já para ela te ensinar, e depois você vai se tornar uma costureira. Mas quem quer receber o Espírito Santo, o que essa pessoa tem que fazer? Essa pessoa tem que vir para uma igreja onde tem um homem ou uma mulher que já tem esse Espírito Santo, que vai ensinar sobre o Espírito Santo, que vai ensinar você o que você tem que fazer, como é que você vai fazer para você receber esse Espírito Santo. E você vai obedecendo a expulsão desse homem ou dessa mulher que está cheia do Espírito Santo. E Deus, ele vai te dar o Espírito Santo, porque o prazer de Deus é que todo homem tem o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo, ele nos traz o conhecimento profundo de Deus. O Espírito Santo, ele nos traz, ele conhece Deus, porque ele é Deus. Ele conhece Deus. Então ele vai falar, vai te ensinar o que você tem que fazer. Porque se você for fazer um curso de costura, você vai ter que obedecer a costureira que está te ensinando, não vai? Você fala: não, você faz o ponto assim, ó. Você corta o pano assim, corta assim, aí você vai fazer do seu jeito ou vai fazer do jeito dela? Do jeito dela que está te ensinando. Se você for fazer uma medicina, o seu professor lá, que é um médico formado, ele vai te ensinar, e ele vai falar: não, você faz assim, faz assim. Você vai fazer do outro jeito ou você vai fazer do jeito que ele está te ensinando?
Então na igreja também é a mesma coisa. Aqui tem homens preparados e mulheres preparadas para ensinar as coisas espirituais, e quem obedece recebe o Espírito Santo. Irmão, eu era um drogado, eu fui para uma clínica sem conhecer Jesus, eu não conhecia nada de Deus com 34 anos de idade da minha vida, e os homens que trabalhavam naquela clínica para o Senhor, que eram pastores, que eram evangelistas, que eram presbítero, que era diácono, eles começaram a me ensinar, começou a ir lá todo dia para ensinar, e eu obedeci. Porque quem não obedece não recebe. Deus não tem parte com o desobediente. Deus não tem parte, não tem como Deus abençoar os desobedientes, porque eles andam na contramão de Deus. Deus manda a pessoa ir para a direita, a pessoa está teimosa em ir para a esquerda, para a direita, não para a esquerda, não tem jeito de Deus abençoar a pessoa assim. Então eu fui obediente naquela clínica, e de repentemente, eu fui numa igreja e vi uma mulher cheia do Espírito Santo, entrou aquele desejo no meu coração, e eu falei, um dia eu quero ficar igual aquela mulher. Entrou o desejo no meu coração, e eu falei com minha boca, eu quero ficar igual aquela mulher. E já se passaram mais de anos, e eu buscando na palavra de Deus, eu orando, buscando a palavra de Deus, os pastores pregando, e nada de eu receber. Sabe por quê? Que demora? Porque a minha casa estava suja. O Espírito Santo não habita em casa suja. Então, mas o tempo que eu fiquei naquela clínica, a palavra foi me limpando. Essa palavra aqui vai limpando o homem. Ela vai entrando, vai tirando toda imundícia. Toda imundícia que a gente vai juntando no decorrer da nossa vida. É mágoa, é tristeza, vai cair tudo por terra por meio dessa palavra. E você vai ficando cada vez mais livre. E quando a casa está arrumadinha, quando a casa está no jeito, o Espírito Santo chega e entra nela. Eu lembro como se fosse hoje, irmão, o dia que eu recebi o Espírito Santo. O dia glorioso. Nós estávamos no encontro com Deus, nós estávamos num sítio, aonde que nós largou o celular de lá, largou tudo de lá, só adoração, oração, palavra de Deus. Acordava às 6 horas da manhã, era um culto, aí tomava café, vamos fazer oração, é assim. E de repente ali para a volta de meio-dia mais ou menos, teve uma ministração lá sobre o Espírito Santo, irmão. Meu corpo está até arrepiando aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher começou a ministrar do Espírito Santo e ela falou assim, ó, se você sentir uma coisa estranha querendo sair de dentro de você, não se preocupa não, que é o Espírito Santo. E ela foi falando, e aquele tanque está querendo sair de mim, está querendo sair. É um fogo, irmão, que lastra do pé, da ponta do pé do homem até o alto da cabeça, e a gente fica elétrico, e a voz querendo sair. E ela foi falando, não tenha medo, não tenha medo, que é o Espírito Santo que está aí. De repente, irmão, saiu aquela língua estranha. E eu fiquei num poder, numa humildade, numa grandeza e numa pequeneza. Eita glórias, aleluia! É o Espírito Santo que eu tinha recebido, mas mais de um ano que eu estava buscando ele. Mais de um ano que eu estava buscando a palavra de Deus. A gente precisa ser perseverante para receber esse Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por que a igreja tem pessoas que estão na igreja 30 anos que não recebeu o Espírito Santo? 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos que não recebe? Porque as pessoas vão no culto o dia que quer. Não é no dia que a gente quer. Ninguém vai no serviço o dia que quer. Mas para Deus a gente vai o dia que quer. Deu uma dorzinha de cabeça, hoje eu não vou. Passou um probleminha, hoje eu não vou. É assim, a gente é assim, faz corpo mole, e as pessoas que fazem corpo mole não recebem nada de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não coloca um fardo na pessoa, que a pessoa não aguenta carregar. Ele coloca na medida certa, viu? Ele não coloca para te escravizar, para você ficar andar assim, não. Ele coloca do jeito que dá para você andar bem, para você ir marchando. A Bíblia diz do dia mau. A Bíblia diz que tem um dia mau. O cristão também vive dia mau. Mas no dia mau a gente tem que marchar com os pés fortes assim, e ir para a casa do Senhor para receber o renovo do Espírito Santo, irmão. Tem dia que eu vim para essa igreja aqui, irmão. Eu falo para a esposa assim, nós estamos descendo no morro. Eu lá vou para a igreja, não é para o boi lavar para o matador. Você sabe que o boi lavar para o matador? Vocês conhecem a história do boi lavar para o matador? O boi parece que ele sabe que ele vai morrer. Os olhos dele vão enchendo de lágrimas. Ó.
Os olhos dele vai descendo lágrimas assim, ele sabe que ele vai morrer. E quando ele chega no lugar, ele cai de joelho, já cai de joelho já. Ele sabe que vai morrer. Assim. É igual Jesus, irmão. Jesus foi para aquela cruz, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia. Muitas vezes ele tinha falado por discípulos. Vai chegar o dia que eu vou ser entregue na mão dos maus. Vão zombar de mim, vão me humilhar, vão me chicotear e depois me matarão. Mas ele falava sempre: no terceiro dia eu ressuscitarei. O terceiro dia, irmão, ele falava que ele ia ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. E ele ressuscitou o terceiro dia e pediu ao Pai, o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com nós. Ele falou: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, eu voltarei outra vez e ficarei com vocês. Serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, vocês sabem quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito daquele homem que foi o único homem santo que já pisou nessa terra. Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome do santo que já pisou? Fala bem alto o nome. Jesus. É Jesus. O Espírito de Jesus, irmão, ele veio para a terra para continuar o trabalho que ele começou. O trabalho de resgatar almas, irmãos. Quem quer receber o Espírito Santo aí? Quem quer receber o Espírito? Dá um glória a Deus. O Espírito Santo não é para ganhar dinheiro, não, cara. O Espírito Santo não é para mexer com coisas da terra, não. A única coisa da terra que você vai mexer aqui é com alma. A pessoa que recebe o Espírito Santo vai começar a ter muito trabalho. Vai começar a te chamar você de madrugada. Você vai estar lavando roupa na sua casa. Você vai estar lavando roupa na sua casa. Aí vai te chamar, você vai ter que largar a roupa lá. Vai ter que largar a roupa e sair. O trabalho do Espírito Santo. Tá beleza. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo vai te custar você largar seus próprios interesses, porque Deus já tem o interesse dele, e o interesse de Deus é em almas, almas que estão sofrendo, almas que estão suicidando, almas que estão chorando, almas que estão angustiadas, almas que estão debaixo do poder de Satanás, e o Espírito Santo vai te dar autoridade para você resolver esses problemas. É assim. O Espírito Santo não é para ganhar dinheiro, não. O Espírito Santo não é para falar: eu sou bonito, olha, como é que eu estou liberto? Não, o Espírito Santo não é para isso, não. O Espírito Santo é para trabalhar na obra. Para trabalhar na obra de Deus, e você vai ter que largar seus próprios interesses, o seu sonho. Por o Espírito Santo entrar na pessoa, essa palavra primeiro precisa de limpar a pessoa. Quem é bom na Bíblia e baixar o versículo? João 15, versículo 3. Evangelho João 15, versículo 3. Então, irmão, quem achar pode ler. Bem alto para nós. Glória a Deus. Aleluia. 15:3. É. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenha falado. Amém. Senta aqui, João. Vai, Santa. Vós já estão limpos por meio da palavra que eu tenha dito a vocês. Vós já estão limpos. O que limpa o homem? O que limpa o homem? O que limpa? Vós já estão limpos por meio da palavra que eu tenho. Aí a pessoa vem no culto de que quer, aí não limpa não. Não limpa não, irmão. Que limpa a roupa é sabão. Né? Sabão com água. Que limpa por fora, que limpa o nosso corpo por fora é água. Você toma um banho com sabão, com sabonete, né? E fica limpinho. Mas e por dentro? Na alma do homem, a sujeira da alma. Aqui, ó, palavra de Deus. Eu preciso ficar na clínica 1 ano e 9 meses e 16 dias para eu ficar limpo, com a chegada do Espírito Santo. E ainda preciso de limpar mais. Hoje eu estava vendo um vídeo que eu mesmo fiz e falei para o meu esposo: nós vamos ter que fazer isso aqui, para nós receber mais autoridade. Eu entendi, porque o Espírito Santo falou aí, tá vendo? É isso aí mesmo. Você quer receber autoridade? Quer ir morar no céu? Então você vai ter que largar alguns costumes. Algum costume mundano, e tem muito costume mundano aqui na terra.
Você vai ter que largar. De acordo com o Espírito Santo vai te revelando, que a palavra de Deus vai falando. Isso aí não agrada a Deus, não. Você vai ter que ir largando aquilo e pegando aquilo que Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, não. Roupa da mulher de Deus é diferente. Roupa do homem de Deus é diferente. A palavra do homem de Deus é diferente. A palavra do povo de Deus é diferente. Não pode ficar com aquelas palavras do mundo, não, O Espírito Santo ele vai limpando a casa, preparando para o poder, para receber o poder. Jesus disse que em uma casa não pode morar duas pessoas. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte, água amarga e água doce. Ou jorra água doce ou água amarga. Mas no começo, quando a gente chega na igreja, é muito difícil. Para quê? Eu acho que não precisa disso não. O que tem? Deus só quer só o seu coração, mas quando a gente vai aproximando de Deus, quanto mais você aproxima de Deus, mais você vai ver na sua sujeira. Sabia? Quanto mais comunhão com Deus você vai ter, mais você vai perceber que você precisa se limpar mais. É assim, você dá um passo aí, você vê, estou bom já, você acha que está aqui. Aí você dá um passo aí, já viu uma sujeirinha. Já viu uma sujeirinha para você tirar assim? Quando você dá um passo, estou precisando limpar mais. É assim. Porque Deus, Ele é santo, Ele não tem pecado, não tem iniquidade nenhuma. O Espírito Santo não tem iniquidade nenhuma. Quando você vai aproximando dele, ela aparecendo com a sujeira. Nós que trabalhamos com obra, a gente coloca um azulejo numa parede, aí vou colocar outra parede e não está sem nada. Aquela parede destaca tanto que a outra fica feia. Fica feia. Quando você arruma um lado da sua casa, lá do outro você arrumar, você olha do lado arrumado, o outro parece que feio. É assim que nós somos diante de Deus. Porque Deus é luz. E a luz serve para clarear, para mostrar os nossos defeitos. Aí você vai ver defeito para todo lado. Você dá um passo para Deus, você aparece mais defeito. Quanto mais você dá um passo para Deus, aparece mais defeito. Então nós vamos nos santificando por meio do Espírito Santo. E é todo mundo, irmão. É pastor que tem o poder de Deus. É mulher missionária que tem o poder de Deus. É mulher do ciclo de oração que tem o poder de Deus. Quanto mais ela aproxima de Deus, mais vai perceber que tem que se limpar mais. É uma busca. A gente vai sempre buscando mais. A gente vai sempre querendo mais, porque as coisas de Deus é bom demais, irmão. É bom demais. Traz uma alegria no coração da gente. A gente participar das coisas de Deus. E a gente só pode participar das coisas de Deus depois que recebeu o Espírito Santo, tá, irmão? O Espírito Santo não mexe com algo de Deus, não. Não põe a mão em pessoas para orar, não ora com pessoas sem receber o Espírito Santo, não. Sabe por quê? Certos homens, 7 homens filhos de Seta, viu Paulo expulsando demônios, e eles ficou alegre, agora nós sabemos como é que nós faz. É só nós falar em nome de Jesus que Paulo serve, que os demônios vão embora, né? E certa vez eles topou com o espírito maligno. E ela falou, é agora que nós vamos mandar isso para um lugar desse. E eles falaram, Satanás, espírito maligno, em nome de Jesus que Paulo serve, eu te ordeno, vai embora agora. Ele vai, Jesus eu conheço. Paulo, você quem? Mas você. Eu não vi o Espírito Santo não, irmão. A pessoa estava vazia. Está vazia, sem luz, sem Espírito Santo, tá sem poder nenhum. A Bíblia diz que aquele espírito maligno surrou eles, rasgou a roupa deles, e aquilo foi visto por toda Jerusalém, e o nome do Senhor ainda foi glorificado, porque precisa ter comunhão. Eles não tinham comunhão com Deus. Eles não tinham lavado a casa, não tinham limpado a casa para receber o Espírito Santo, não, irmão. Jesus, o próprio Jesus, ele precisou de ser batizado no Rio Jordão, precisa de batizar, tá? Quem não é batizado, que quer morar no céu, pode dar um jeito de batizar. Porque o batismo que eu batizei quando eu estava pequeno, minha mãe batizou, quando eu aceitei Jesus, eu percebi que aquele batismo foi um erro. Porque o batismo é para tirar pecado. Criança tem pecado. Eu não lembro nem quando eu fui batizar. Mas quando eu fui batizar nas águas, eu lembro. Eu lembro porque eu tenho um papel lá em casa que eu fui batizar nas águas. Criança não tem pecado. Então o batismo é para tirar pecado. Você vai fazer uma confissão diante de Deus, diante dos anjos que estão ali, diante das pessoas que estão no seu batismo, que você está aceitando Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador da sua alma.
Glória a Deus. E não tem pessoa melhor para você fazer aliança que com Jesus, não, irmão. Jesus tem poder no céu, na terra e até no mundo dos mortos. Se ele está morto, não, vou ter que levantar e tem que vir para fora. Você fazer uma aliança com ela, como com Jesus, e você fazer a sua parte de seguir ele pelo caminho, de obedecer a ele, você está com a vitória. A vitória é sua e não de Jesus. Porque Jesus, ele não quebra aliança. Fez uma aliança com ele, está feito mesmo, e ele garante ele garante a parte dele, mas nós temos que garantir a nossa parte. É a mesma coisa assim que você faz um contrato de serviço. Você faz uma aliança com o seu patrão, né? Não vai? Assina a carteira lá. Você vai trabalhar das 7 às 5, de segunda a sexta. Tem tudo no papel lá, não tem? É. Aí, no final do mês, eu vou te pagar o seu dinheiro. Né? Não é assim? É assim. Aí você começa a ir no serviço do dia que você quer. Aí o patrão vai descontando o seu salário também, né? Na hora que você vai receber lá, você vai receber o dia todo, o seu salário todo, fala, não, você tem uma falta aqui, tem outra aqui. E se você começar a faltar muito, ele vai te mandar você embora. Fala, não, você não serve não, você está faltando muito, você não tem compromisso, não tem responsabilidade, pode caçar o seu rumo. Jesus também é assim, tá? Jesus não quer pessoas que não têm compromisso. Nem o Satanás gosta de pessoas que não têm compromisso. Nós estávamos orando, nós fomos orar para uma menina ali pouco dia, ela falou que ela fez jejum no terreiro de Macumba, 3 dias de jejum, sem comer. Para fazer um pacto com o Satanás. 3 dias de jejum. Levar, toda vez que ia no terreiro, tinha que levar cigarro, cachaça, vela. Se não levasse, o Satanás cagava e ameaçava bater. E bate. Se falava, vai lá no cemitério, 3 horas da manhã, tem que ir. Jesus também é assim. Jesus, ele nos dá toda a condição. Enche o homem do Espírito Santo para fazer a obra dele. Jesus não tem outro interesse a não ser almas aqui na terra. Se você quer aceitar Jesus para ficar parado, Deus não quer preguiçoso na obra dele. Preguiçoso ele não quer. Gente irresponsável, que não tem tempo para ele não quer. Porque ele precisa desenvolver um trabalho aqui, ele está desenvolvendo um trabalho aqui. Você vai ter que largar seus próprios interesses, para pegar o interesse aqui, ó, dele, e seguir ele. Mas ele vai te dar toda a condição. Não vai te deixar faltar nada, nem no mundo espiritual, muito menos no mundo físico. Vai te dar autoridade sobre tudo. Mas se ter compromisso, responsabilidade. Eu assumi um compromisso com Jesus, eu estar aqui nessa igreja. Se não vir ninguém aqui, eu tenho que estar aqui, eu tenho que abrir a igreja. O compromisso que eu fiz com ele é de ganhar alma. Pessoas me ligar para mim, eu tenho que ir. Se eu for um homem sábio, eu vou largar meus próprios interesses. Eu largo até serviço por causa da obra, por causa de uma alma. A Bíblia diz que Deus dá o mundo inteiro a troco de uma alma. Troco de uma alma, irmão. Você não sabe como é que a alma está no inferno, como é que as almas estão gemendo lá no inferno, querendo a oportunidade, e nós aqui com o corpo mole assim, ó. Por isso que Deus às vezes rebata a pessoa lá no inferno, para a pessoa tomar um choque da realidade. Jesus contou a parábola do Lázaro rico, para mostrar o sofrimento que é no inferno. O rico falou, Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo na água que pinga na minha língua, porque eu estou queimando em chamas. Eu estou queimando em chama no inferno, não tem água não, irmão. Lá não tem esse ventinho que passa assim não. Sai lá de fora, está sentindo calor dentro de casa, sai lá de liga o ventilador. Não tem ventilador não, irmão. É fogo, tortura, sofrimento, rigidez de dia e noite no inferno. Tem almas lá nesse momento que nós estamos aqui, tem alma gemendo que queria estar no nosso lugar. Queria estar no nosso lugar aqui. Satanás tem enganado com pecado, prostituição, adultério, vaidade, sensualidade, tem causado muito estrago, porque o homem não tem tempo para Deus. Não aceita o Espírito Santo. O Espírito Santo está, ó. Mas deixa a porta. Fecha a porta para o Espírito Santo, ó. Fechou a porta para o Espírito Santo, a porta para o Satanás está assim. Aí o Satanás entra de boiando. Quem sabe como é que é rachar lenha? Quem sabe? Quem sabe rachar lenha? Você sabe? Você nunca sabe não? Você sabe?
Rachar-lenha? Você sabe? Eu sei. Rachar-lenha? Você sabe? Rachar-lenha com marrete e cunha. Já fez muito. Você pega o machado e coloca a toga lá. Você vai batendo o machado até abrir uma brecha. Você abre a brechinha, a cunha. A cunha é uma ponta fina e vai engrossando. Você vai batendo com o machado até abrir a brecha. Quando abriu a brecha, você põe a cunha naquela brechinha e mete a marreta em cima, rapidinho a toga. É assim que o Satanás faz. Ele só vai abrir uma brechinha pequenininha assim. Se tiver uma brechinha assim, nessa porta aqui, ó. Isso aqui é uma brecha muito grande, ó. Isso aqui é uma brecha, ó. Se tiver uma brechinha só assim, ó, da dentinha da porta aqui, ó, ele tá com a cunha dele. Vai atacando o pecado, vai chuchando o pecado. Quando o pecado está entrando nele, quando a cunha está bem apoiada, ele mete a marreta em cima. Aí a pessoa abre. Aí o pecado dele. É assim que ele tem feito. Por isso que fala da brecha. Satanás está caçando brecha. Nós não podemos dar brecha para Satanás. Ficar firme na palavra de Deus. O Espírito Santo, irmão, eu não sei nem falar. Eu falta até palavra para falar desse Espírito Santo. Se eu perder esse Espírito Santo que eu recebi, esse presente de Deus, que eu não merecia, mas é Jesus, o sacrifício de Jesus que me fez merecedor, que faz o merecedor. Se eu perder esse Espírito Santo, eu morro. Eu morro de tristeza, de angústia. Sabe por quê? O homem que perde o Espírito Santo vem morar nele, o Espírito de Satanás. Davi orou assim: Pai, tira tudo de mim, pode tirar meu reinado, pode tirar o poder que eu tenho, pode tirar tudo, pode tirar meu nome, pode tirar, mas não tira de mim o teu Espírito. Tira não. Tira o Espírito Santo não. O Espírito Santo é o ser mais glorioso que tem na face da terra. É uma pena que as pessoas vivem uma vida tão irresponsável aqui na terra, que dá muita brecha para o Satanás. A gente ora, a gente que tem uma comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele fica triste. Ele fica triste com nós, sabe por quê? Nós somos criados para ser casa dele. Para ele morar em nós, para ele falar assim: ô Juninho, hoje você não cantou nenhum hino para mim. Eita, eu te amo, você tanto, eu estou aqui por causa de você. Eu estou aqui para te ajudar você a morar no céu. Para te aproximar você de Deus, Juninho. E você não tem tempo para mim, não. Tem tempo para tudo mesmo, para mim. É, rapaz. Ei, aleluia. Ele que nasce e anda, mas canta. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos um Espírito que nos ama tanto, que o homem que enviou esse Espírito para a terra já deu a vida por você, ele já te comprou. Mas ele só precisa que você tenha um tempo para ele agora. Só precisa que nós temos um tempo para ele. Para ele nos orientar das coisas maravilhosas que ele tem para nós. Os planos de Deus, irmão, com a vida do homem é tão maravilhoso que nós não conseguimos compreender. Seja presente do Espírito Santo. E nós vivemos coisas aqui, irmão, os homens que não têm o Espírito Santo vivem coisas que não conseguem entender, é loucura, eles acham que a gente está ficando doido. A gente começa a falar de Deus, irmão, guiado pelo Espírito Santo, as pessoas acham que a gente está doido, porque é loucura as coisas de Deus para quem não crê. É loucura. Teve um dia que o homem falou comigo, eu estava novo na fé. Eu tinha uns 3 meses que eu tinha ido para aqui. Ele falou comigo: irmão, nós vamos buscar lenha. É um homem de oração, um homem que me ajudou muito. Um homem de Deus mesmo. Ainda tem homem de Deus aqui na terra, né? Tem homem e tem mulher de Deus aqui na terra. E ele falou comigo assim: irmão, eu já andei aqui tudo abraçado com o Espírito Santo. Parece que eu não estava andando, não. Estava flutuando. E o olho do homem foi enchendo de lágrimas, a afeição do homem foi mudando. E ele foi falando com muita convicção. A voz dele mudou. O semblante mudou. Até o andar do homem mudou. E eu fui observando aquele homem. E ele falando comigo. E eu fui vendo que o andar dele começou a flutuar mesmo.
Ele está mandando ela. E eu trouxe esse desejo no meu coração. Aqui foi Deus. Foi o Espírito Santo que fez ele falar aquilo para que ele tacasse aqui dentro de mim. Ó, tem você também, viu? Falou comigo, tem você também. E eu comecei a pensar naquilo. Comecei a pensar assim, não está doido? Mas ele não pode estar doido, não, porque ele está falando com alegria, com a certeza, com a convicção tão forte. E eu comecei a orar, falei assim, se o senhor não quer nada comigo também. Eu não sei fazer nada para o Senhor. Mas eu quero sentir o abraço do Senhor. Passou um dia, irmão, no mesmo monte que nós estávamos, nós foi de noite. Nós foi de noite para o monte, esse homem levava nós para o monte para nós orar. Ele era animado para a obra de Deus, coração voltado para a obra de Deus. Levava nós para o monte para orar. E na verdade ia poucas pessoas, tinha uns 40 alunos lá, ia uns 6 ou 7 só. Os outros queriam dormir, descansar a carne. E nós íamos para o monte. Chegou no monte e nós estávamos orando. Aí ele falou, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Aí eu não sabia orar. Eu ficava com os olhos assim, tentando escutar, porque ele estava falando e falando. Pô, de repente eu ajoelhei e falei assim, eu não sei fazer nada. Eu percebi que eu estava distante de Deus, que eu não sabia fazer nada. Eu via pessoas falando em línguas estranhas, pessoas dando glória a Deus, e meu glória a Deus não saía, porque é só cristão que dá glória a Deus, irmão. Você não vê pessoa mudando da glória a Deus, não você pode notar para você ver, é só cristão que dá glória a Deus, é só cristão mesmo, crente também dá glória a Deus, não, irmão. E pessoas dando glória a Deus, aquele glória a Deus sair de dentro mesmo, sair da alma, e eu lá pelejando para falar umas palavras, não sabia falar. Eu falei, meu Deus, pai, eu não sei fazer nada para o Senhor. De repente eu escutei uma voz, fica de pé. Eu ia para um lado, eu ia para o outro. Fiquei de pé. De novo no escuro. Com um pouco eu senti assim, ó. Foi me abraçando, irmão. Eu não orei, não falei nada, eu só gemi e chorei. Só gemi e chorei, só gemi e chorei, só gemi e chorei. Mas eu tinha certeza, eu tenho certeza que aquilo foi o Espírito Santo. Porque me deu a sua paz. E eu senti que as coisas iam dar certo na minha vida. Cadeia foi quebrada naquela noite. Corrente caiu por terra. Satanás caiu por terra. Glória a Deus. Aonde o Espírito Santo chega, irmão? Não perde, não tem. Nós fomos orar na casa esse dia. E a pombagina falou, eu não vou deixar você vir nessa casa mais. Falei, mas você não manda em mim não, olha. Mas nela, irmão, você manda nela, mas ela falou que manda na casa. Nessa casa, eu mando nessa casa. Falei, você não conhece porque eu sou filho do olho da gata, eu tenho acesso a qualquer lugar. Só eu falar com Deus. É só eu falar com Deus, irmão. É assim, nós somos assim, por causa de alma, fala com Deus, ô pai, eu quero entrar naquela casa lá. Eu quero entrar lá, para o senhor operar um milagre lá. Fala com ele para você não abre a porta lá. Fala com ele, fica na posição. Igual se eu falar que eu quero ganhar dinheiro, mas eu nem falo isso, porque não tem base bíblica não. Mas ele abençoa. Ele abençoa, tá? Deus abençoa. Então, irmão, o Espírito Santo é um ser poderoso que quer te levar para o céu. E quando Jesus vir buscar a igreja, ele vai embora também. O papel dele já cumpriu. Ele vai embora. Quem ficar aqui, meu filho, vai ficar com o Espírito Satanás só. Bíblia não vai ter, não. Tá? Puta assim, as cadeiras vai estar aqui, eu não vou estar aqui. Vocês vão vir aqui, vocês ficar para trás, vocês tudo ficar aí. Vocês vão vir aqui, ó. A cadeira vai estar aí, o público vai estar aqui, a mesma coisa. Mas eu não vou estar aqui, porque eu já subi. Glória a Deus na terra? Nunca mais. Aleluia! Vai ter tudo do jeito de Satanás. Satanás vai reinar com o poder. Agora ele não reina, não. Quem reina é o Espírito Santo. Mas por que não está ruim assim? Porque o homem escolhe. Deus deu o livre direito de escolha do homem. Eu estou falando para vocês aqui, não estou? Do Espírito Santo. Agora, você escolhe, você dá lugar para ele que você quiser.
Se vocês não quiserem, vocês podem continuar. E Deus não vai falar nada não, porque Ele deu o direito de você escolher para onde você quer ir, o que jeito que você quer viver. Você quer matar, se você quer roubar, você quer viver no adultério, quer viver na rua, pode. Eu não tenho direito de falar para vocês, não pode não. Se eu falar para vocês não pode, eu estou fora do evangelho. Porque Deus deu o direito para Adão, falou, Adão, tudo está aqui, ó, não pode não. No dia que você comer desse tudo, você vai morrer. E deixou Adão, foi para a vida dele, ué. Adão ficou lá. No dia que ele comeu, Deus veio, ô Adão, cadê você? No dia que você cometeu um pecado, irmão, você vai ouvir a voz de Deus, tá? Deus está vendo tudo. Ele vai falar, epa, ei, Márcio Gil, cadê você? Eu falo, Senhor, eu quero pular na moita, né? Do Adão. Assim, irmão. Por isso que a gente tem que viver com comunhão com Deus, irmão. Deus, os olhos dele contemplam todas as nossas ações. Eu estou pregando aqui, ó. Se eu estiver com a vida fora de Deus, Deus está me vendo. Satanás também está me vendo. E Deus vai revelar para vocês também. Deus não deixa o povo dele enganado de jeito nenhum. Por isso que tem pastores caindo por terra direto, sendo envergonhados direto. E as pessoas só estão envergonhando o evangelho. Está envergonhando a igreja não é envergonhada não, irmão. A igreja é cheia do Espírito Santo. A igreja sabe que isso vai acontecer, que é necessário. Deus está separando o trigo do joio. Está mostrando quem é joio e quem é trigo. João Batista falou com o papá que Jesus tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Está separando. Envergonhar a igreja não é envergonhada. Igreja é cheia do poder de Deus. Igreja não passa vergonha não. Jesus não passa vergonha não. Eles tentou envergonhar Jesus na cruz, mas ele falou, no terceiro dia eu ressuscitarei, rapaz. Eu vou ressuscitar melhor. Eu vou derrubar esse templo e em 3 dias construirei outro templo. Glória a Deus. E onde é que ele está hoje? Sentado do lado de paz. Se você continuar fiel, firme, na comunhão com o Espírito Santo, irmão, você vai estar lá. Mas tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado, tá? Porque a Bíblia diz que é pecado. Não vai história para os outros que tem, não tem nada a ver, não. Isso está levando muita gente para o inferno. Muita gente para o inferno. Santifica. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14. Viver em paz com todos na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem quer ver Deus, velho? Então santifica a sua vida. Né? Então o tema hoje, os dons do Espírito Santo. Nós já lemos, você chegou um pouco atrasado, nós já lemos sobre os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo, são 9 dons do Espírito Santo para a igreja, para as pessoas que aceitam Jesus, para a igreja. O que é igreja? Igreja é pessoas que seguem Jesus, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, vai receber. Quem não é igreja não pode receber. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece e não pode ver. Mas Jesus diz, vós o conhecem. E ele virá morar em vós. O Espírito Santo é para a igreja. A igreja é seguidor de Jesus. Não tem igreja evangélica, não. A igreja evangélica está cheia de Satanás. Crente também está cheio de diabo. Mas o cristão não. O cristão é diferente. Por isso que eu falo o nome cristão. Eu sou cristão. Eu sou seguidor de Jesus. Eu não aceito você falar que eu sou evangélico. Evangélico é 4 livros que tem na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. É um trabalho para a igreja, um trabalho de evangelista. Mateus era evangelista, Marcos era evangelista, Lucas era evangelista e João era evangelista. É um trabalho, igual presbítero, igual pastor, igual diácono, assim, igual missionário. É um trabalho, é uma função para a pessoa operar. Agora eu sou evangélico, eu não sou evangélico. Eu sou seguidor de Jesus. Sou cristão. Crente também não vai para o céu, não. Só vai para o céu os crentes que é fiel. O Satanás também é crente. Tiago diz: crê que é a ação de Deus? E Tiago mesmo responde: pois bem, faz bem. Os demônios também creem. Espremece medo, eles vão para o céu. Então, crente não vai para o céu. Nós fomos na casa, o diabo falou, nós estávamos orando na sala. Eles estavam bebendo cachaça na cozinha e brigando, o marido e a mulher brigando. Aí nós oramos na menina, cara. Com um pouco Satanás deu uma risadona e falou: é por isso que eu não vou embora.
Ele está dando força para mim, para beber cachaça brigando. E a mulher gritou assim: é mentira, eu não estou brigando, não. Aí o Satanás falou assim: é mentira Deus, esse é mentiroso igual eu. Esse é mentiroso, essa turma é igual eu mesmo. Esse é igual eu mesmo. Ah, tá brigando sim, esse é mentiroso igual eu mesmo. Como é que pode? Mentira é do Satanás. A verdade dói, mas tem que ser. É por isso que muitas pessoas estão na igreja, e eu estou arrumando muito problema com algumas pessoas. Muitas pessoas falam de mim, mas eu não ligo não. Eu prefiro que Deus olhe para mim, que eu estou obedecendo ele do que o homem. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar o homem. Porque às vezes não tem jeito de agradar a Deus, porque a verdade dói. Mas ela tem que ser dita, que ela liberta. A verdade liberta. A verdade dói, mas liberta. Se a pessoa começar a pensar na verdade mesmo, a verdade liberta. Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. E se você quiser que a pessoa seja liberta, pega a verdade. Pega da doutrina de Deus, da santificação da alma, da santificação do espírito, da alma e do corpo. Os dois está bem ajustado para nós morar na glória. Nós moramos na glória. Né? Pessoas têm sido arrebatadas na glória, têm sido arrebatadas no inferno, mas as pessoas, infelizmente, não conseguem se libertar do pecado. Não conseguem. Para libertar do pecado tem que orar muito, ficar firme na palavra, e aceitar o Evangelho. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. No Evangelho aqui. Então, irmão, é isso aí, né? Então, o Espírito Santo é essencial na vida do crente. Porque a gente aceita Jesus, nós somos crentes. Aí depois, com o passar do tempo, quando nós vamos obedecendo, nós somos transformados em cristãos, seguidores de Jesus. Aí você vai seguir Jesus para todo lado. Tem um culto ali, eu vou. Tem uma oração ali, eu vou. Tem um louvor ali, eu vou. É assim. Eu fui assim. Onde é que tiver um culto, eu estou no meio. Não preocupo com festa, com aniversário, precisa me chamar para isso. Eu vou, se for me fazer uma oração lá. Eu vou, estou orando, não preocupo nada com esse plano mais. Não precisa me chamar. Eu falo com minha família assim: não me chama com esses planos do mundo, não. Para mim não tem que falar que não. Para mim não gastar o tempo de ter que falar que eu não vou. Meu negócio, eu já aceitei Jesus, o meu negócio é participar da obra de Deus. Meu negócio é participar da obra de Deus. Então, quando tiver a obra de Deus, eu vou. Né? Então é isso aí, eu já escolhi isso. Eu estou falando, eu escolhi isso porque eu sei que eu recebi o Espírito Santo para desenvolver uma obra aqui na terra. E eu vou prestar conta dessa obra. Se eu não executar essa obra, eu vou prestar conta dela. No dia do juízo, o Senhor vai falar: servo inútil, servo emprestado. Aí eu vou marro o pé dele, a mão dele, e lança para fora, na escuridão, onde vai ter flor e rendimento. Mas eu não quero ouvir essa voz, não. Sabe a voz que eu quero ver? Seja bem-vindo na casa do meu Pai bendito. Glória a Deus. Esse reino foi preparado para vós antes da fundação da terra. Aí eu vou entregar, vou sentar na mesa. Eita! E vou ver aqui que me ajudou lá na quinta. Eu falei para ele: ô pastor, o senhor pode continuar, tá? Porque não foi em vão, não. Já fez 10 anos e eu estou firme na palavra do Evangelho. Então o senhor pode continuar. A Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo todo. No dia que eu me converti, foi festa no céu. No dia que você aceitou Jesus, foi festa no céu. Se você permanecer, quem te ganhou para Jesus vai dar um lavadão. E você também vai ganhar muito, porque você vai ganhar muito a alma para Jesus. Só a gente ficar firme para a gente ganhar a alma para Jesus. As pessoas vão ver você andando na rua e falar: como é que a rua mudou, gente? Mas ela está na igreja. Aceitou o homem assim. É assim, ó. Não precisa nem você falar muita coisa, não. É só você ficar firme na doutrina, mas só tem que mudar. Mudar comportamento, palavra, lugar, roupa, muda tudo. Hein? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, agora diz que tudo se fez novo por meio dessa palavra. E a gente acha que é muito difícil, mas a partir do momento que você vai seguindo Jesus, as coisas, as imundícias vai sair. Chega num ponto que você começa a ter vergonha daqui. Fala: como é que eu posso fazer um trem daqui? Eu estava ouvindo no YouTube lá um pessoal dançando. Falei: misericórdia, como é que eu tive coragem de fazer? Catinga de cigarro, CC, que tem, cachaça para misturar, misericórdia. Eu perco noite de sono de jeito que eu disse aqui. Como é que eu pude ser mal com Satanás? Ele enganou.
Ele prende as pessoas. Tem mulher que anda na rua, tem que ter vergonha de olhar, gente. Sem brincadeira. Vergonha, fico constrangido de olhar. De ver o jeito. Não tem jeito. É pombagira. Eu passo assim, quando eu estou com minha esposa, eu falo, é pombagira, aquela cigana. Aquela é do cemitério de morte. Porque essa é a diferença. A gente vai mexer com a aula de Deus, o Espírito Santo ele vai trazendo uma visão para a gente, vai orientando a gente. E Zé Pilinca, você conhece, não é assassino. Costa lá no pé. Malandro, casca fora disso aí, meu amigo. Casca fora desse perna de calça aí, que esse perna de calça vai te dar um trabalho, vai te humilhar, vai te espancar, não vai trabalhar, não vai te dar nada, vai te dar pouco. Não é? Essa mulher que gosta de andar assim, mexendo o cabelo na rua, fazer chá para os outros, pombagira. Aí se me falar assim, eles falam que a gente está doido. Mas não é doido não, porque a gente conhece as coisas do Espírito, as coisas do mundo espiritual. E é só quem tem o Espírito Santo, quem tem comunhão com Deus que sabe. A gente está orando para a pessoa, aqui vai mudando a pessoa sorrindo, fala, pombagira, cara que tem assim. Então, irmãos, a gente precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo para a gente não ser enganado. Satanás ele tem o poder de engano, ele é qualquer um não, irmão. Ele enganou a terça parte dos olhos lá no céu. Deus pular dele. Como é que é feito? É prometendo coisa. Prometendo coisa, prometendo carro. Você vai ser meu braço direito, você vai ser meu braço esquerdo. Assim, nós vamos dominar esse céu aqui, e você vai ser meu braço direito, eu vou sentar no trono, você vai ficar do meu lado, você vai ficar do lado de cá, e nós vamos governar. Mas Deus está vendo tudo. Como Deus falou, Miguel, pega o seu exército e joga para a terra. Assim, convocaram tudo aqui. Agora nós temos esse problemão. E o céu ficou livre. E o anjo falou assim, alegre-se os céus e todo morador que nele vive. Porque Satanás, o vosso adversário, foi lançado fora do céu. Mas vai da terra e do mar. Porque Satanás chegou até agora. E está muito furioso. Porque sabe que tem pouco tempo para agir, sabe o dia dele, ele sabe que vai ser condenado. Então ele está querendo arrebatar o máximo de alma para o inferno. Você vai deixar sua alma para o inferno? Vai querer ir para o inferno, foi? Então aceita Jesus, recebe esse Espírito Santo. E Jesus ainda apertou mais. Jesus falou assim, em verdade, falou para Nicodemo, eu te digo, que quem não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito. O que é o nascimento da água? É o batismo, arrependimento. Batismo, mas não é um banho não. Tem gente que tomou, foi banho. Tem gente que tomou, foi banho na água, não mudou nada, não arrependeu de nada, está continuando a mesma coisa, quem roubar, está roubando. Quem adulterar, está adulterando. Quem trair, está traindo. Quem falar mentira, continua a mesma coisa. Então não foi um banho que tomou, um banho. Então arrependa, João Batista falou, arrepende dos seus pecados, depois vocês vêm que eu batismo você nas águas. Então arrependimento primeiro, depois vem o batismo nas águas, e depois vocês precisam de receber um outro nascimento. O nascimento do Espírito. E esse nascimento do Espírito só pode ser por meio dessa palavra. É no faltante culto, tá? É culto e obedecer. Esforçar para obedecer. Vai obedecendo chorando, não querendo, mas vai obedecendo. O Espírito Santo ele vai chegar na sua vida, vai te trazer poder, sabedoria, entendimento, fé, dons de língua, dom de interpretar, dom de visão, dom de conhecimento, é muito bom, é novo dom do Espírito Santo. Vai te trazer paz, amor, domínio próprio. Vai trazer tudo para o homem. Vai trazer armaduras para você entrar na guerra e continuar firme. Você vai participar do exército de Cristo. Jesus ainda está alistando aí no exército dele, homens e mulheres. O exército para a guerra, que nós estamos em guerra. E ele prepara o soldado dele. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. Deus. Quem sentiu a presença do Espírito Santo dele? Glória a Deus, aleluia. Sentiu? Glória a Deus. Um dia, irmão, na clínica eu tive um sonho. Ouvi o sol descendo assim, parando assim, pertinho de mim. E os raios do sol entravam assim no meu peito assim, e eu fiquei glorioso, poderoso. Quatro sensações. Grande, pequeno, poderoso e humilde. Quatro sensações. Não é porque está grandão, está pequenininho. Não é porque está poderoso ou está humilde. É uma sensação única, não dá nem para explicar. É do Espírito Santo. E eu fiquei doido, fiquei louco por dia amanhecer para me falar com o Zé Luiz.
que levamos a fundo. Aí o dia amanheceu, eu falei, ô Senhor, eu tinha uma visão, o que é aquilo? Ele falou, não, o Espírito Santo está se chegando. Você pode ficar aqui, você vai receber o que você quer, mas continua aqui. Né? Então, quando a gente sente a presença de Deus, a gente tem que continuar. Quem já sentiu a presença de Deus? Glória a Deus. Continua orando, continua lavando a sua terra, examinando a palavra, vai deixando aquilo que não agrada a Deus. Principalmente o que eu estava vendo. Sentir a presença de Deus no prazo. Amém, amém. E não tem lugar para você sentir a presença dele. Qualquer lugar. Você está dormindo, ele está. Você está acordado, ele está. Você está triste, ele está. Você está alegre, ele está. Mas quando a gente está alegre, a Bíblia nos dá caminho. Quando você está alegre, canta hinos de louvor. Quando você está triste, ora. Está enfermo, pede alguém da igreja para orar, colocando azeite na cabeça da pessoa, essa pessoa ficará curada. Então tem tudo na Bíblia. Satanás não gosta de ler Bíblia, não. Tem um vídeo no canal, vocês verão depois, que a mulher manifestou lá que nós estava ministrando a palavra, Satanás manifestou, não aguentou a palavra. Aí eu cheguei à Bíblia assim, ó, ele gritou demais. Eu fiquei, ai, só a palavra, irmão. Toda obra que acontece no mundo espiritual, comigo é a palavra. Quem não tem a palavra, não tem nada. Jesus lutou no deserto com Satanás, Jesus deu murro nele. Amém, está escrito, amém, está escrito, amém, está escrito, amém, está escrito. Vai embora, eu também conheço a palavra. Amém? Então vamos lá, fechar os nossos olhos. Quem quer receber o Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui reunidos. Nós queremos, papai, a nossa parte do glorioso Espírito Santo do Senhor. Aquele Espírito Santo que o Senhor prometeu para a tua igreja. Pai querido, nós sabemos, papai querido, que nem todas as pessoas estão preparadas para receber. Mas nós sabemos que o amor do Senhor é tão grande, que é o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos limpa através da tua palavra. Renova nossas forças para que nós podemos ouvir a tua palavra. Cria em nós um coração puro, um coração aquebrantado para a tua palavra. Para que a nossa casa fique limpa, Senhor, para a chegada do glorioso Espírito Santo. Nós desejamos, nós precisamos, nós dependemos de receber esse Espírito Santo. Por isso nós suplicamos, Senhor, pela tua misericórdia. Envia, Pai querido, homens, fala com nós através de sonho, através de visão, permite que coisas espantosas, coisas além do nosso conhecimento, ó Pai, que aconteça, para que nós podemos ser despertados, Pai, do teu amor, da tua bondade. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por essas palavras, em nome de Deus. Assim o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e nós dissemos Amém. 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 Glória a Deus, né? Glória a Deus, irmão. Nós demoramos um pouco hoje, né? Mas está na direção de Deus, né? Na direção de Deus, a gente sai para fazer algumas visitas e às vezes a gente calcula uma hora para voltar e a gente não sabe. Uma coisa também que eu vou falar: quem recebe o Espírito Santo não sabe para onde vai nem para onde vem. Não sabe a hora que sai nem a hora que volta, não, tá? Você sabe com o exército de Jesus, então você sabe o valor. A gente vai sair da casa para te ligar para você de outra. Você quer ir? Glória a Deus. Jesus está preparado. Amém? Amém. Fica na paz, eu abençoo vocês com a paz. Graças a minha esposa que eu sou um café para nós falar, né?